A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estou com saudade. Mas enquanto a gente não pode ter aula presencial, a gente vai por aqui mesmo, pela aula online. Vamos lá? Vocês sabem que a publicadora que fazia a nossa revista não está fazendo mais. Mas isso vai nos impedir de aprender a palavra de Deus? Não mesmo, porque a gente aprende com o principal. O que é o principal? É a nossa Bíblia. A revista ajuda, mas o principal é ter a Bíblia, a palavra do Senhor, e estudar a Bíblia. Então, a nossa revista, que é uma outra revista que vocês não têm acesso, infelizmente, mas que vocês vão fazer um exercício sim, um exercício diferente, que no final da aula eu vou falar. Essa revista, ela fala sobre os heróis do Antigo Testamento. O que é isso? A Bíblia ela é dividida em várias partes, mas o principal é Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é da época que Jesus nasceu para cá. E o Antigo Testamento é antes de Jesus nascer, tá? Então tudo que está antes de Jesus nascer é Antigo Testamento. E nós vamos falar sobre alguns heróis do Antigo Testamento. Mas antes disso, vamos lá, feche seus olhos. Se você ainda não orou, dê pause no vídeo, faça uma oração pedindo para que Deus te revele tudo o que Ele quer através dessa aula, que o Espírito Santo possa revelar todas as palavras que a tia Tânia vai falar hoje, que estão na Bíblia, que você possa entender tudo. Se você já orou, então vamos lá. Se você não orou, dê pause e agora é o momento. Vamos lá? Se você já orou, vamos continuar. Bom, eu quero falar com vocês o seguinte: a história de hoje, o título da lição de hoje é Josué, o novo líder do povo de Deus. Vamos lá? O que aconteceu com o povo de Israel? Ele estava antes lá no Egito. E aí Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, da escravidão, para ir até a terra prometida. Mas a gente sabe que aconteceu muitas coisas no caminho. Muitas coisas boas, por exemplo, o milagre da abertura do Mar Vermelho, né? E muitas coisas ruins também, que o povo de Israel desobedeceu. Muitas coisas ruins também aconteceram. E por isso o povo ficou muito tempo ali naquela terra. Até que Deus falou que toda aquela geração não iria entrar na terra prometida, apenas Josué e Caleb, porque eles tinham ido espiar a terra e eles, ao contrário de todo mundo que falou mal, eles falaram bem, falaram, não, a gente vai conseguir, a terra que Deus vai nos dar é muito boa. Então Deus viu o coração deles dois e falou que eles dois poderiam entrar na terra prometida, mas os outros não entraram. Quem iria entrar na terra prometida? Seriam os filhos, os netos daquele pessoal, daquele povo. Então, Moisés é que estava conduzindo o povo. E Moisés, Deus já tinha falado para Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus numa situação. Ele não fez o que Deus falou. E aí Deus falou que ele não iria entrar na terra prometida. E Moisés já sabia disso. E Moisés se preocupou, falou: Deus, quem vai ser o novo líder? E lá em Números, capítulo 27, ó, Números é o quarto livro da Bíblia, capítulo 27, do versículo 18 até o 20, se você puder ler, dê pausa, pega sua Bíblia, abra lá em Números 27, do versículo 18 até o 20. Eu vou ler agora, tá? Ali vem dizendo o que Deus falou para Moisés fazer, para que Moisés falasse com o novo líder. Vamos lá, ó. Versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, Moisés apresentou ao povo, apresentou ao sacerdote Eleazar o novo líder, que Deus já tinha determinado. Então foi escolhido por Deus. Foi escolhido por Moisés? Não, foi escolhido por Deus. Josué foi escolhido por Deus. E Josué foi o escolhido para levar o povo para a terra prometida. Olha que missão importante. Ele foi escolhido para levar o povo para a terra prometida. E Josué já ajudava Moisés na liderança. Ele já estava ali perto de Moisés, aprendendo, observando tudo que estava acontecendo.
E Josué sabia que aquele povo era um povo difícil de lidar, um povo desobediente, um povo muito difícil. Será que alguém iria querer aceitar essa missão de ser líder de um povo difícil? Ah, eu não ia querer, não. Ia ser muito trabalhoso. Mas Josué não estava sozinho. Josué tinha a autoridade dada por Deus e sabia que Deus estava com ele em tudo que ele fizesse. Lá no capítulo 1º do livro de Josué, Josué é o 6º livro da Bíblia, vem depois de Deuteronômios. Deuteronômio, aí vem Josué. Em capítulo 1 de Josué, Deus disse assim, para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, Deus aqui, esse é o nosso versículo-chave. Josué 1, versículo 7, tá? É o nosso versículo-chave de hoje. Vou ler de novo. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, Deus falou para Josué para ele ser forte e corajoso. Foi isso que Deus falou para Josué. Mas ele disse só isso? Ele disse que Josué deveria obedecer à lei que foi dada por Deus a Moisés e que Moisés passou para ele. Que lei é essa? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele escreveu todos esses 5 livros. E Deus deu a Moisés a lei que o povo deveria cumprir, tá? As ordenanças que o povo deveria cumprir. E Josué tinha que cumprir essa lei que estava ali no Pentateuco. Esses 5 livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, se chama Pentateuco, tá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Josué tinha que cumprir o que estava ali na lei, tinha que cumprir a palavra de Deus. E não é diferente com a gente, não. Sabia que Josué era um general? Ele era forte, com certeza, ele era guerreiro. Mas toda aquela força, toda aquela inteligência, aquela estratégia que ele tinha como guerreiro, não o faria vencer nenhuma batalha. O que fez Josué vencer todas as batalhas foi que ele tinha conhecimento da palavra de Deus e ele obedecia às ordenanças de Deus. Ele não fazia nada sozinho. Quando ele tentou fazer uma coisa sem perguntar a Deus, não deu certo. Ele sabia que ele tinha que fazer tudo perguntando a Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo o que está na lei de Deus. E não é diferente com a gente, não. A gente, às vezes, pode até ser inteligente, se achar o bam, bam, bam. Eu sou muito inteligente, eu sou o melhor aluno da sala. Isso não nos garante nada. Para ser bem-sucedido em uma missão, em qualquer coisa da nossa vida, a gente precisa obedecer à palavra de Deus. Se a gente não obedecer à palavra de Deus, não adianta ser bonito, ser esperto, ser cheiroso, não adianta de nada. Ser forte não vai nos trazer benefício nenhum. Agora, se a gente obedecer à palavra de Deus, aí sim a gente vai cada vez mais longe. E não foi diferente com Josué. Josué, uma vez, logo assim, na primeira missão de Josué, ele tinha que atravessar o Rio Jordão. É um rio, e ele tinha que atravessar com todo o povo ali, para poder enfrentar os reinos que ele ia ter que enfrentar para conquistar a terra prometida. E aí, Deus deu uma ordem para ele, falou para ele que os sacerdotes tinham que carregar a Arca da Aliança na frente. Os sacerdotes tinham que entrar primeiro no Rio Jordão. Sabia que não era qualquer um que podia pegar na arca? Era só os sacerdotes. E aí, Josué fez exatamente o que Deus mandou. Deus mandou os sacerdotes ir na frente com a arca. E quando os sacerdotes foram, que botaram o pé no Rio Jordão, sabe o que aconteceu com o Rio Jordão? Ele abriu no meio e eles passaram todos com o chão sequinho.
Vou mostrar uma foto aí, ó. Aqui, assim, ó, vou botar a foto. Olha só. Você tá vendo o Rio Jordão? Tá parecendo com o quê? Tá parecendo com a travessia do Mar Vermelho, isso mesmo. Deus fez um milagre muito parecido com o milagre que fez sob a liderança de Moisés. Todo o povo viu que o mesmo Deus que estava com Moisés também estava com Josué. E aí o povo todo passou a ter respeito por Josué, passou a ter mais respeito e obediência a Josué. E aí, ó, todos falaram assim, ó, assim como a gente foi com Moisés, a gente também será contigo, Josué. A gente vai obedecer as tuas palavras, tá? Porque o Senhor Deus está contigo, a gente pode ver isso. E Josué foi muito bem sucedido na sua liderança, porque todas as vezes que ele obedeceu a Deus, obedeceu a palavra de Deus, ele conseguiu a vitória, tá? Ele não conseguiu a vitória porque ele era o mais bonito, mais forte, mais inteligente, não. Ele conseguiu a vitória porque Deus estava com ele, ele obedecia a palavra do Senhor, tá bom? E eu queria saber se você tem aprendido, obedecido a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia quando a tia pede para ler aqui? Você tem orado pelo menos uma vez por dia? Você tem feito o estudo da palavra de Deus? Ou você só escuta o que as pessoas falam? A gente aprende escutando também, mas a gente aprende muito mais quando a gente pega a palavra de Deus e lê. Ah, tia, eu tenho dificuldade. Lê um versículo só. Pensa naquele versículo que você leu. Ficou com dúvida? Pergunta o papai e a mamãe. Mamãe, não entendi muito bem o que está escrito aqui. Pede que eles com certeza vão te explicar. Mas você tem que aprender que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é o que tem mais valioso para a gente. E que a gente tem que aprender e obedecer a palavra de Deus. Tá bom? Essa é a lição de hoje. Qual é o nosso versículo-chave? Fica lá em Josué 1, versículo 7, ó. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. Então, vamos lá? Vamos fazer nossa oração final para a gente agradecer a Deus por esse momento? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada por esse momento de aprendizado da Tua palavra, Pai. Que todos nós, Senhor, eu, as crianças, os pais, Senhor, que todos nós possamos ser um líder como Josué, dispostos a ser fortes, corajosos e obedecermos a palavra do Senhor, Pai. Nos abençoa sempre para que possamos obedecer a Tua palavra, Senhor, e não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Muito obrigada por esse dia. Nos dê um final de semana abençoado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ah, você acha que eu esqueci dos exercícios? Não, não, não. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Um link. Você vai clicar nesse link e você vai direto para a nossa avaliação. Eu estou muito tecnológica. Eu botei minha avaliação na internet. Vamos lá? Vamos ver se você consegue responder a avaliação? Eu espero que você consiga, ó. 1000 beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!